Glória a Deus. Amados, livro de Provérbios 24, o verso 12. Vamos ler o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que poderá ponderar os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Vamos para o verso 15. Ele vai dizer assim: não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Verso 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Verso 18. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Amém. Coloque a mão sobre o coração e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai eterno e Pai santo, mais uma noite, Senhor Deus, o Senhor nos dá a oportunidade e a possibilidade, Senhor, de pregar e anunciar a Tua palavra e entregar, Senhor Deus, a verdade ao coração da Tua igreja. Pai querido, esta mensagem, esta palavra, este ensinamento, Senhor, ela não vem de mim, ela não vem dos meus conhecimentos, não vem do meu saber, mas sim do Teu conhecer, mas sim dos Teus conhecimentos, mas sim do Teu coração, mas sim do Teu trono. Pai, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor Deus, os Teus ensinamentos, porque nós somos homens, seres humanos falhos e errôneos, tentando acertar todos os dias. Por isso estamos aqui dispostos a aprender a Tua palavra, dispostos a aprender o que vem da Tua parte, que é melhor, que é a Tua palavra. Pai querido, nos estrutura na Tua palavra, restaura-nos na Tua palavra, renova-nos na Tua palavra, para que sejamos cada dia mais fortes, guerreiros e estruturados na Tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Amados, o verso 12 de Provérbios, nós vamos dar continuidade ao ensino que nós tivemos na semana passada, a respeito destes capítulos, ou melhor, deste capítulo e dos versículos, do capítulo 24 e dos versículos que assim antecede. Amados, o verso 12, aonde nós lemos, ele um pouco mais, vamos dizer assim, destrinchado. Ele vai dizer com as seguintes palavras: não fuja da responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela está ainda mais implantada na nossa vida do que nós imaginamos. A palavra responsabilidade, ela não cabe somente para nós que somos servos de Deus, mas a palavra responsabilidade cabe para toda a classe. Por exemplo, pobre, da parte de uma classe média, de uma classe alta, responsabilidade. Porque se ambos destas classes, raças, tribos, ou assim sucessivamente, não tiverem responsabilidades na vida, nada, ou melhor, tudo que eles fizerem
nada vai acontecer. A vida não vai fluir. As coisas não vão acontecer. Então, a primeira coisa em que o rei Salomão descreve neste versículo, ele está dizendo: não fuja da responsabilidade. Ele está dizendo: você tem uma responsabilidade, porém você não pode fugir. Que responsabilidade é esta, pastor? A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, para Deus, você tem que ter uma responsabilidade. Responsabilidade esta considerada como servo de Deus. Sempre cito e sempre falo que nos tempos atuais os pastores estão pregando para que os crentes permaneçam mais crentes. Mas a realidade e a verdade que deve ser pregada não é mensagens para que os crentes permaneçam mais crentes, mas são mensagens para que haja salvação de almas. Então, a responsabilidade nossa não é de vir à igreja ou de estar na igreja para ouvir mensagens egocêntricas, para aprender mensagens egocêntricas, para ouvirmos palavras que massageiam o nosso ego. A nossa responsabilidade é sermos cristãos, permanecendo na casa do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, permanecermos fiéis, porque a luta que nós temos e a guerra que nós temos é para nós irmos para o céu, combater o bom combate, exercer a nossa função, lutar até o fim, guerrear até o fim, para que quando a trombeta tocar, nós estejamos juntamente com o nosso Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, assentados e adorando ao nome dele naquele dia, naquele grande banquete, recebendo o nosso galardão. Então a nossa responsabilidade, servos de Deus, é nós permanecermos fiéis, mesmo que ao nosso redor estejam muitas pessoas caindo, muitas pessoas desanimando, pois a Bíblia vai dizer que no fim dos tempos, muitos se apostatariam da fé. O que é se apostatar da fé, igreja? Se apostatar da fé é deixar de acreditar na palavra do Senhor e passar a acreditar em contos de fadas. Deixar de acreditar que a vinda de Cristo é mais real do que nós imaginamos. Que a vinda de Cristo, ela está aí nas portas. Breve ela vai abrir esta porta. Breve Jesus vem para buscar a igreja. A apostasia, ela tem tomado conta. A apostasia tem tomado conta da igreja. Aonde muitos vão dizer: hoje eu não vou para o culto porque eu acho que nada vai acontecer. Meu irmão, pode ser o dia em que Cristo volte para buscar a igreja, e talvez você esteja dentro do seu lar desapercebido, talvez você esteja no seu lar perdendo tempo com coisas que não vai acrescer na sua vida. E então, o que o rei Salomão descreve? Não fuja da sua responsabilidade. A partir do momento que você se torna, nós nos tornamos servos, nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Não adianta nós estarmos na casa do Senhor e quando uma alma precisar de uma palavra, nós não temos para entregar uma palavra para ele. Nós não sabemos o que dizer quando uma alma está necessitada e aflita. Não saber citar apenas um versículo para que essa alma possa ser saciada pela palavra de Deus. Então, a nossa responsabilidade é estarmos servindo ao Senhor e honrando a Ele todos os dias. Qual que é o sinônimo de culto, igreja? Eu já citei aqui, já falei muitas vezes. O culto não é, meu irmão, para a gente expor pessoas aqui cantando bonito, não é. Não é para pôr pessoas aqui afinadas, cantando músicas, cantando aqui para alegrar a igreja. Não, meu irmão, não é só para isso. A igreja não é para isso, melhor dizendo.
A igreja, meu irmão, é para formarmos uma adoração para o Senhor. É para nos reunirmos em unidade, permanecermos em unidade, em um só propósito. Porque se a igreja não está no mesmo propósito, assim como nós olhamos para o livro de Atos, aonde a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles falavam em línguas, porque eles estavam unânimes. O que é unânimes? É buscando em um só propósito. Não adianta, meu irmão, a igreja estar reunida, e se a igreja não saber o que significa um culto racional, se não saber o que significa prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Porque aqui não é, meu irmão, um lugar de vir atrás de santo, de pedição, sabe? Aquele santo que as pessoas ficam lá, me dá, eu quero, faço sacrifício, tu me dá. Não, meu irmão, aqui é lugar de adorar a Ele, aqui é lugar de exaltar o nome dEle. Prova disso, meu irmão, nós temos Ana, muito citado aqui, igreja, nós estamos cansados. O culto dela é um culto ralé, um culto mentiroso, um culto me dá, eu quero. Mas quando ela entende que não é pedir, mas é sim atribuir a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto para Deus, quando ela entende que realmente o culto tem que ser verdadeiro para o Senhor, realmente, meu irmão, a história daquela mulher muda. A história da vida daquela mulher muda. Nós temos uma responsabilidade e nós não podemos fugir dela. Nós temos uma responsabilidade e nós não podemos se esquecer dela. Porque tem gente, meu irmão, que às vezes está na presença de Deus, às vezes está vindo para a igreja, mas está oferecendo um culto religioso para Deus, um culto de religiosidade e não um culto de adoração, um culto verdadeiro, um culto sincero. Então o que nós precisamos, igreja, é assumir a nossa responsabilidade. Nós somos cristãos, meu irmão. Nós não somos um saquinho de pipoca. Não. Ai, pastor, eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus, mas as coisas ficou tão difícil. Meu irmão, eu tenho certeza, eu posso perguntar aqui, se existe um justo nessa casa de oração, se tem um justo aqui que adora em excelência, faz com amor, eu tenho certeza que se eu perguntar para ele, se ele tem luta, ele vai dizer que tem. Só que ele vai dizer assim, o fardo não está pesado. Este fardo está leve, porque caminhar com Cristo é passar dificuldade sim, mas é entender que o fardo dele é leve e dá para carregar. Às vezes está pesado porque está carregando fardo que não é para carregar. Às vezes tem fugido da responsabilidade que Deus te deu e tu está assumindo responsabilidade que o inimigo está pondo na sua vida. E talvez esteja difícil. Talvez esteja complicado por causa disso. Porque, meu irmão, a responsabilidade de quem é um verdadeiro cristão, ele não sofre. Ele permanece íntegro. Ele caminha, chorando, com dificuldade, com problema, mas ele permanece na mesma essência. É essa responsabilidade. Aí ele continua o texto dizendo, não fuja da responsabilidade, dizendo que não sabia do caso. Meu irmão, tem gente que vai fugir dessa responsabilidade e vai dizer, não, mas eu não sabia que era para tomar proporção, que era para fazer dessa forma, que era para fazer desse jeito, eu não sabia. Só que o texto continua dizendo, ele vai dizer assim, não fuja da responsabilidade, dizendo que não sabia do caso. Deus conhece os seus pensamentos. Meu irmão, de Deus nada se esconde. De Deus nada se esconde. Você pode esconder do A, do B, do C,
Pode esconder do pastor, pode esconder dos membros da igreja. Estou fazendo coisa errada. E se passar um membro aqui, mas estou escondidinho, estou escondido. Tu pode esconder, meu irmão, mas de Deus não se esconde. Porque Ele está dizendo que Ele conhece os pensamentos. Ele vai mais além. Ele vai dizer, Ele sabe muito bem o que passa no seu coração. Meu irmão, eu vou aqui citar para tu entender. Nós estamos numa luta travada. Nós estamos numa luta tremenda. Trabalhando em prol da obra, fazendo a obra, construindo o templo, fazendo aqui a correria, indo lá, vindo aqui. Os irmãos vê a correria que nós prontamos. Domingo, debaixo de chuva, nós estávamos trabalhando. E aí nós chegamos aqui no culto, meu irmão. Que desgosto. Que desgosto, meu irmão. Porque fazer a obra de Deus, meu irmão, não é para muitos, não. É para quem quer. É para quem ama. É para quem tem amor. É para quem realmente exerce a função de servo de Deus. E o texto ele vai dizer que Deus ele conhece o coração. Meu irmão, tem gente que poderia estar aqui, mas não veio. Pastor, por causa de um culto que eu faltei? Não, por causa do culto que você faltou. Do culto. Meu irmão, vale a pena fazer um pingo de sacrifício. Porque se nós falarmos assim, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. E o que Jesus fez na cruz por você? Cansado, humilhado, cuspido, rejeitado, maltratado. O que Jesus fez por nós, igreja? O pastor estava trabalhando, amém. Mas, meu irmão, se nós olharmos para a cruz e não sentir um pingo, não sentir um negocinho que a gente se emociona, meu irmão, não sentir amor no coração, está fora do contexto cristocêntrico. Porque a realidade está aí, igreja. A Bíblia vai dizer que aquele que permanecer fiel até o fim, este verá a Deus. Não sou eu que falo, meu irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Deus ele conhece a intenção do coração e o que pensa os pensamentos. Aí, para concluir o versículo, ele vai dizer assim, e dará a cada homem a recompensa merecida pelos seus atos. E dará recompensa merecida a cada um pelos seus atos. Meu irmão, ele conhece o coração. Ele conhece o pensamento. Eu vou aqui abrir um parênteses para tu entender, meu irmão. Às vezes você vai começar a entender e ver pessoas que não prosperam nem na vida financeira e nem espiritualmente. Porque não tem feito para Deus. Tem feito, às vezes, para o homem. Já volto a dizer, às vezes canta bonito, mas canta para o homem. Às vezes prega bonito, ensina bonito, mas é para o homem, não é para Deus. Deus ele conhece o pensamento, ele conhece o coração, e ele sabe quando é verdadeiro, ele sabe quando é sincero, e a recompensa vem de Deus, a recompensa vem do Senhor. Eu falo para o diácono que nós estamos ali trabalhando, eu falo, diácono, faça isso mesmo, filho. Vem para a obra, rala, deixa o sangue aqui, mas tu vai ver quando Deus começar a prosperar a tua vida. Você vai ver quando Deus abrir as portas para a tua casa, para a tua família. Você vai ver como que Deus vai trabalhar na tua casa. Meu irmão, o que Deus tem feito na minha vida é exemplo para cada crente dessa igreja. Porque, meu irmão, se tem um homem de fé nessa terra, tem nome, Rafael Bernardino. Não estou me achando, meu irmão, eu estou mostrando para a igreja o que realmente acontece. Se tem um homem de fé, está aqui.
Eu disse para minha esposa, no máximo 5 anos nós temos que sair da igreja dentro da garagem. No máximo. No máximo. E nós vamos completar 5 anos o ano que vem, daqui 1 ano mais ou menos. E a igreja está indo. A construção está indo. A construção está indo. Araia chorebe adará. Meu irmão, aquele que faz para Deus, a recompensa vem dele. Aquele que faz para o Senhor, a recompensa vem do Senhor. Ah, pastor, mas eu já ajudei com quantia. Não, meu irmão, ajuda com o teu corpo, com o teu sacrifício, em adoração a Ele, estando nos cultos, apresentando uma verdadeira adoração. Ah, pastor, mas eu tive que fazer tal coisa. Não, deixa para o outro dia. Faça as coisas para Deus enquanto é tempo, porque quando a trombeta tocar, quando a trombeta soar, muita gente vai ser pega de surpresa, muito crente vai ser pego de surpresa, muito crente que vai dizer: eu frequentava tantos cultos, eu fazia coisa aqui, eu fazia coisa acolá, eu era dizimista, mas ficou por falta de ter a sua responsabilidade como cristão e exercer uma função cristocêntrica na presença do Senhor. Lembra quando tu não servia ao Senhor? Alguém pregou para você. Alguém anunciou o evangelho para você. Agora que tu é cristão, a responsabilidade é tua. De exercer essa função de pregar o evangelho para essa pessoa que não conhece ainda. Porque às vezes na rodinha com amizades estão brincando. Não se fala mais da palavra de Deus. Por quê? Porque falar de palavra de Deus no meio do trabalho não pode. Ah, porque ali não, aqui é um momento diferente. Não, meu irmão. Qualquer oportunidade que alguém te der, pregue a palavra. Anuncie ela. Alguém está precisando, tu tem a responsabilidade. Deus vai cobrar de você, meu irmão. Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de nós. Lembra aquele dia? Lembro. Não pregou? Não preguei, estava com vergonha, fiquei com medo, recuei mesmo. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Ele conhece o coração. Então faça para Deus, faça com amor, porque a recompensa só vem segundo os nossos atos. Quando há ato, quando há ação, gera uma reação. Se você age aqui, a reação vem do céu. Se você tem uma ação aqui na terra, a reação vem do Pai. A reação vem de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Quem está no 15, diga amém. Diz assim. Aqui eu vou ler um pouco mais detalhado, talvez seja um pouco diferente aí, mas é a mesma explicação, tá, igreja? Ele vai dizer assim, ó: você, homem perverso, não tente destruir o justo a traição. Você, homem perverso. Há aqui muitas divergências, onde as pessoas vão pensar que este versículo ele só deve ser citado ou falado para pessoas que não servem ao Senhor. Mas pelo contrário, existem pessoas dentro da igreja que têm uma perversidade no coração. Tem pessoas dentro da igreja que ela não pensa 2 vezes em revidar quando preciso e quando necessário. Tem pessoas dentro da igreja que têm um coração maldoso. Tem pessoas dentro da igreja que não ajuda nem o irmão que está do lado. Quem dirá os lá de fora? Tem crente dentro da igreja que é considerado perverso e às vezes está camuflado no meio da igreja. Às vezes está envolvido no meio da igreja. Às vezes o pastor prega, não,
Para que pregou isso? Não precisava. Isso aí é mentira, isso aí é enganação. Pessoas perversas. Sai falando do irmão, da irmã, falando mal do fulano, do cicrano, do beltrano, e achando que tem Deus no coração, e achando que tem o Espírito Santo no coração. Esposas falam mal dos esposos por aí, achando que isso é lucro e é vantagem. Não. O tempo que você, mulher ou homem, que está falando da sua esposa ou do seu esposo, o tempo que tu está perdendo, você poderia estar sentado com ele, conversando e resolvendo entre vocês os problemas de vocês. Ao invés de você falar para o fulano, para cicrano aqui, o seu esposo é ruim, a esposa é ruim, você poderia chegar na sua casa, sentar como homem, como mulher e conversar entre vocês e resolver a situação de vocês. Então, quando nós olhamos para este texto, a Bíblia está considerando perversos aqueles que tentam destruir um justo, destruir o justo à traição, levar um justo à perdição, porque aquele que por sua vez procura alguém para fofocar e esse cai nessa cilada, você perverso está levando um justo à traição, a falhar, a errar. E aí nós, como servos de Deus, nós precisamos nos atentar a isso, porque talvez você esteja dentro da casa do Senhor, talvez você pratica e vem à casa do Senhor, a casa de oração, você vem para o templo, mas a igreja nunca esteve dentro de você, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós temos a presença de Deus na nossa vida. E a nossa vida e a nossa conduta é diferente do que o mundo oferece, do que o mundo apresenta. Então o texto está dizendo: você, homem perverso, não tente destruir um justo à traição. Não pense em destruir a casa e a família do justo. Mas pastor, como é que destrói a casa ou a família de um justo? Meu irmão, tem gente que sai caluniando vida de irmão, de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso destrói a família, isso destrói um lar, isso destrói muitas vidas. Meu irmão, teve uma pessoa que saiu deste ministério e foi na casa de uma pessoa, bateu na porta, entrou, foi conversar com essa pessoa e disse assim: tu viu lá a igreja do pastor Rafael? Está todo mundo saindo de lá. A pessoa disse para ele: mas quem te falou isso? Fulano de tal. Mas espera aí, te falaram errado, porque aonde eu sei quem saiu de lá foi você e um fulano aí, só vocês. E aí ele pegou e falou: não, mas o fulano que falou para mim não erra, ele falou a verdade, estão todo mundo saindo. Ela falou: não, tu está mentindo, está enganado, eu vejo as fotos, eu vejo as postagens. Pelo contrário, Deus está abençoando. Meu irmão, para quê? O que ganha uma pessoa dizer que é um homem de Deus, levar uma notícia dessa, meu irmão? Ao certo, nós vamos pensar que essa pessoa está feliz se realmente isso tivesse acontecido. Só que eu lembro que eu disse para a igreja que tem coisa que Deus, não é que Deus tira, tem coisa que Deus livra a gente. Tem coisa que não é tirado de nós, tem coisa que é livramento para nós, igreja. Tem coisa que Deus livra a gente de coisa pior que pode acontecer. Que às vezes a pessoa está aqui, mas está olhando para a gente, pensando ao contrário, dizendo: tomara que não dê certo essa mensagem, tomara que os obreiros não preguem bem, tomara que aquele não louve bem, tomara que a unção não desça sobre a vida dele, tomara que ninguém seja batizado, torcendo para as coisas não acontecerem. Mas Deus, quando olha para isso, olhando para essas pessoas que estão no meio de pessoas boas, no meio de justo, Deus começa a nos livrar, começa a tirar de perto de nós, jogando para fora aquilo que não presta e nos dando livramento. Aleluia! O que ganha, meu irmão, uma pessoa dessa? Proclamando ódio, proclamando a derrota, né?
Nós somos servos de Deus, meu irmão. Se eu estou vendo que o negócio não está indo, eu quero ajudar. Eu vou estender a mão. Estive pouco tempo conversando com um pastor, e ele disse para mim assim: pastor, não sei o que eu faço. A minha igreja está se esvaziando cada dia que se passa. Eu disse para ele: como que você prega? Eu tenho pregado aquilo que a atualidade tem pedido. Eu disse para ele: está errado. Corrija isso, eu quero te ajudar. Pregue a verdade. Nem que aqueles estejam ali saiam ouvindo a verdade, mas um dia eles vão voltar para ouvir a verdadeira palavra. Porque sem a verdadeira palavra ninguém é salvo, igreja. Sem a verdadeira palavra ninguém vai para o céu. Ninguém alcança ao Senhor sem a verdadeira palavra. Esses dias encontrei com ele, ele disse: eu fiz um teste. A igreja não aceitou. Eu disse para ele: olha na Bíblia Sagrada, que dia que alguém aplaudiu Jesus quando ele pregava, meu irmão? Olha na Bíblia, meu irmão, quem aplaudia Jesus ou João Batista quando pregava? Você acha que quando o apóstolo Paulo foi pregar e ele foi rejeitado, apanhou nas praças, em públicos, tu acha que ele foi aplaudido, meu irmão? Ele apanhou, ele sofreu por pregar o verdadeiro evangelho. É isso, igreja. É isso que nós precisamos. Deixar de propagar o ódio. Quando alguém vier dizer: como é que está a igreja? Fala: está uma bênção em nome de Jesus. Como que está o ministério? Está uma bênção em nome de Jesus. Só está faltando você lá. Fala assim para tu ver. Você precisa ver como é que o negócio está acontecendo. Meu irmão, pode ser aquele culto que... Tem gente que classifica o culto, né? Pode ser aquele culto que você fala: o culto não foi bom. Pode ser aquele culto ruim. Quando alguém perguntar: como é que estava o culto? Você fala: está uma benção, só faltou você lá. Comece a proferir palavras de profecia, de bênção, de prosperidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Como vai a tua casa? Está tudo bem em nome de Jesus. Pode estar caindo o teto, meu irmão, um vendaval está passando, mas tu está dizendo: está bem, graças a Deus. Deus vai dar livramento, Deus vai cuidar, Deus vai livrar, Deus vai sustentar, Deus vai abrir as portas. Ei, canaraia sobrefaça. Isso que é um homem de Deus e uma mulher de Deus, meu irmão. Convicto que o futuro será melhor do que o presente. Convicto que o amanhã será melhor do que nós estamos vivendo hoje. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que qualquer vento que passa na nossa vida não é para destruir, para derrubar, para matar, para maltratar. Não, não. É para nos fortalecer na caminhada. Aleluia. Ele vai dizer: você, homem perverso, não tente destruir o justo, a traição. Não pense em destruir a casa de uma família justa. Verso 16. Porque ele pode ser derrubado várias vezes. Vou dizer de novo. Porque ele pode ser derrubado várias vezes, mas sempre terá forças para começar novamente a vida. Perverso, escute bem, não tente contra a vida de um justo, porque ele pode cair várias vezes. Esse cair não é cair em pecado não, igreja. Entenda, não é em pecado, é cair na fraqueza. Porque nós somos seres humanos, nós não somos Superman, nós não somos homem de ferro. Vai ter dia que tu vai acordar que o negócio parece que não vai. Mas aí ele está dizendo: este justo, o verso 16, ele pode ser derrubado ou pode estar caído por várias vezes. O texto continua: mas sempre terá forças para ficar de pé, para permanecer. A Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus, ele
permanece. Meu irmão, pode passar a luta que for, pode estar fraco, pode estar destruído, pode chegar no culto aqui, meu irmão, mas com o coração moído, mas ele permanece. Pode alguém tentar contra a vida, que é sobre a face. Pode alguém se levantar lá na rua, lá no trabalho, lá onde você estiver. Pode se levantar, mas o justo que é justo. Alguém passou a rasteira, ele está no chão, mas Deus diz, eu estou te levantando, porque eu te dou força, eu te coloco de pé, eu te dou força para caminhar. Ei, meu irmão, eu vou abrir aqui um parênteses para tu entender o que Deus quer falar contigo nesta noite. Tu chegou aqui neste lugar sem força para caminhar, mas Deus está falando comigo no meu coração, por você ser justo na minha presença, estou eu te dando força para permanecer na minha presença e continuar caminhando e tendo a mesma essência de um verdadeiro adorador. Desde quando tu começou na fé, eu estou te dando força para caminhar nesta noite, porque tu és justo na minha presença. Ei, caia, soure, passa. Aleluia. A vantagem de ser justo na presença de Deus. A vantagem de andar em justiça de Deus. O que é ser justo ou andar em justiça, igreja? É você obedecer às doutrinas da palavra de Deus. É você obedecer a palavra do Senhor, andar em conformidade com a palavra, andar em justiça. Isso é ser justo. Meu irmão, esse justo, ele pode ter fraqueza, mas ele vai permanecer de pé. O justo pode ter momentos difíceis, vai ter, mas Deus vai sustentar na caminhada. Deus não vai deixar morrer, falecer, ser destruído, não. Deus vai sustentar na caminhada. O texto vai continuar. Verso 16. Porque se ele for derrubado várias vezes, mas sempre terá força para começar novamente a vida. Mas você... basta apenas um castigo. Você quem? O perverso. Basta apenas um castigo de Deus e você será derrubado para sempre. O perverso, meu irmão, o perverso ele não tem força para se levantar quando ele cai. O perverso ele não tem força para prosseguir. O perverso você conhece de longe, igreja. É a Bíblia que está dizendo. Não tente contra a vida, você perverso, não tente contra a vida de um justo, porque ele se cair, ele se levanta, mas você perverso, se cair, não se levanta, não tem força, porque o que sustenta o perverso não é Deus, o que sustenta o perverso é as fábulas, o que sustenta o perverso são as amizades mundanas, o que sustenta o perverso é as atitudes mundanas. Mas o que sustenta um justo é a graça, o poder de Deus. O que sustenta um justo é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Meu irmão, se você é um justo na presença de Deus, permaneça sendo justo. A Bíblia vai dizer: aquele que é justo se justifique mais. Quem é sujo, que se suje mais ainda. Está na lama, quer ficar na lama, então se suja mesmo. Faz o que quer. Pode ficar à vontade. Deus não vai obrigar você a servir a Ele. Mas o perverso, meu irmão, ele não consegue permanecer. Ele não consegue fluir. Ele não consegue crescer. Ele permanece sempre naquela mesma rotina. Sempre na mesma rotina. Sempre do mesmo jeito. E Deus não te chamou para ficar desse jeito. Deus não te chamou para permanecer dessa forma.
Meu irmão, eu sempre citei aqui, eu sempre vou pregar isso e não vou parar de pregar. Os nossos cultos têm que mudar. Tu pode estar triste, meu irmão, arrebentado. Pode estar morrendo, pode estar sofrendo, mas o nosso culto tem que ser prestado a Ele. Tem que ser verdadeiro, meu irmão. Meu irmão, nem que o seu culto seja só de lágrimas, mas que seja verdadeiro. Nem que o seu culto, meu irmão, chega aqui e não tenha nenhuma palavra para entregar, mas as lágrimas começam a dizer tudo, porque o anjo, ele colhe as nossas lágrimas. O anjo colhe as nossas lágrimas. Ei, ele colhe as nossas lágrimas e leva para o trono. E lá no trono, Deus começa a decifrar as suas palavras em lágrimas e começa a dizer: ali tem adoração verdadeira, ali tem adoração para mim, ali tem sinceridade. Se tem sinceridade para Deus esta noite, pode entregar. É culto de ensino, mas também é culto de glória. É culto de ensino, mas também é culto de vitória. Raia choremanaravassabia naravasso. Ticandaia sobrefacerebia andará. Narai enobrefastre cromenebia andarabandaga sobrefastre. Deus está renovando a igreja nesta noite. Há um renovo espiritual tomando conta da casa. Há um renovo espiritual sobre este lugar. Sinta a presença de Deus. Arabraça. Deramanaraia sobrefaz. Há uma diferença entre o justo. Há uma diferença entre o justo e o perverso. O texto está dizendo assim: mas basta uma palavra para com o perverso. Basta apenas um castigo, melhor dizendo. Basta apenas um castigo de Deus e você será derrubado para sempre. Entenda que o mesmo castigo, ou a mesma forma que Deus ele trata conosco, ele trata com o perverso. Como assim, pastor? Da mesma forma que Deus coloca as provas em nós, Deus também derrama sobre o perverso. Só que a diferença do justo para o perverso é que o perverso ele não consegue ficar de pé. O perverso é aquele que quando escuta a palavra de Deus vinda da boca do pastor, ele vai murmurar. Ele vai para casa murmurando. No trabalho fala mal do A, do B, do C. Fala que o pastor não sabe pregar, só sabe xingar. Só sabe falar duro. Sabe? Ele vai dizer de todas as formas, tentando apontar ou cobrir o erro dele, tentando jogar a culpa em alguém. Ele nunca é errado. Ele vai sempre jogar a culpa em alguém. O perverso é esse. Só que basta um castigo para ele, de Deus. Ele cai e não se levanta. Só que o justo, meu irmão, quando ele é provado com um castigo de Deus, ele vai dizer assim, ó: Deus me deu. Deus tomou. Anaica. Bendito seja. Não, tu não está entendendo. Bendito seja o nome do Senhor. A diferença do justo, igreja. Ele vai dizer: Deus
Diga tudo de mim, mas não diga a tua presença. Essa é a diferença do justo para o perverso. Ele quer continuar caminhando, ele quer continuar firme. Ele sabe que o castigo de Deus é porque Ele ama. O castigo de Deus é porque Ele ama. O castigo de Deus é porque Ele ama. A correção de Deus é porque Ele ama. Aleluia. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para tu, filho de Deus. Escute bem, deixa ele dar glória a Deus, porque tem crente que não dá, deixa a criança dar. Tem crente que não sabe nem o que é glória a Deus. Está aprendendo ainda, deixa o menino dar glória. Aleluia. Escute bem. Escute bem. Não se estranhe, filho de Deus, quando tu vê na caminhada do lado B, do lado C, muitos caindo e não se levantando. Tem coisa que é Deus que põe a mão e nós não estamos vendo. Tem gente que fala assim, mas pastor, tu não foi visitar o fulano? Meu irmão, eu sou aquele que visita quando sente. Eu sempre oro a Deus, Deus, eu posso, o Senhor me permite, porque às vezes Deus está tratando com a tal pessoa, às vezes Deus está tratando com o fulano, e às vezes nós estamos interrompendo o trabalhar de Deus. Então não se assuste, meu irmão, se o lado B e o lado A cair e não se levantar mais, porque talvez o coração não era justo e você só olhava a carcaça. Talvez você só olhava aqui o semblante de lágrimas, de alegria, de adoração, mas o coração maquinando o mal. E Deus, Ele não permite aquilo que não é verdadeiro permanecer na presença dEle. Tudo aquilo que é mentiroso cai. Tudo que é mentiroso, um dia a máscara cai e todo mundo enxerga, todo mundo vê. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, Ele põe por terra e não permite que permaneça. Por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que são de Deus, eles permanecem, eles continuam, e eles vão além, e eles vão além. Amados, verso de número 17. Agora vem um recado para a igreja justa, tá, filho? Agora o recado é para nós. Aqui é para quem gosta do saborzinho de mel, para quem gosta de ficar fazendo essas postagens de discursinho de ódio, que Deus vai matar o inimigo lá, que Deus vai enforcar, que Deus vai fazer isso. Isso aqui é para tu. Pelo amor de Deus, escute essa palavra e não faça mais isso. Para com essas briguinhas, meu irmão. Para com esse negócio, porque tu não nasceu para isso. Estão te afrontando, fala para Deus. Estão te humilhando, conta para Deus. Está te maltratando, conta para Ele. Entra no teu quarto em secreto e fala com o teu Deus em secreto, que em secreto Ele vai responder a você. Vamos lá, verso 17. Ele vai dizer assim: você é homem justo, não fique alegre quando o perverso for castigado por Deus. Não fique alegre. Eu já vi crente dizendo, bem feito. Tomara que, vamos falar a palavra certa, tomara que se lasque. Tem crente assim, meu irmão. Que coração cristão tu tem? Jesus nunca obrigou ninguém a servir a Ele. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo todos, pegue a sua cruz e... Aí ele continua dizendo assim, ó, vamos lá. Quem não me seguir está amaldiçoado? Não. Quem quiser vir vai ser abençoado. Quem não vir vai ficar com a vida parada. Simples. Mas Jesus nunca amaldiçoou ninguém.
Deus nunca amaldiçoou ninguém porque não quis servir a Ele. E por que nós cristãos, meu irmão? Por que nós servos de Deus? Nós vai ficar feliz porque o perverso foi castigado por Deus? Não, meu irmão. Não. Ai, pastor, tu não sabe o que aquela fulana fez comigo. E daí? Preserva a tua salvação. Que sede de vingança é esse, meu irmão? Deus vai dizer, minha é a vingança, a justiça. Por que tu tá preocupado em vingar do fulano? Ah, mas aquele rapaz fez mal para mim no serviço, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Faça isso não. Tu não tem um coração de Deus, não. Os frutos do Espírito estão longe do teu coração. Faça a tua parte como servo de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Vamos voltar lá no começo. Assuma a sua responsabilidade. Com a sua atitude você prega. Não precisa nem abrir a boca, tem hora para pregar. Com atitude, com jeito, com o seu andar, com o seu falar, com o seu agir, você está pregando a palavra de Deus. Então, esse negocinho de se sentir feliz porque o perverso foi cobrado e está passando dificuldade, não, meu irmão. Não faça isso, não. Tu é servo de Deus. Mostra para ele que tu foi instruído na palavra. Porque às vezes alguém vai dizer, mas tu é bobo, hein? Que lá fez mal para você, agora você está ajudando. O mal não está comigo, meu irmão. O mal não está comigo. O mal não está em mim. Se eu precisar ajudar, eu vou ajudar. Se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Se não der, não deu. Mas eu vou fazer o possível e o impossível. Mas, meu irmão, não se alegre com a queda do perverso. Por quê? Agora eu vou te explicar por quê. Essa palavra agora é dura. Essa é dura, meu irmão. Aí nós vamos encerrar aqui, tá? Que aí semana que vem nós continua que o negócio vai ficar melhor, tá? Cada semana vai ficando melhor. O verso de número 18. Vamos ler o 17 e depois ir para o 18. Você, homem justo, não fique alegre quando o perverso for castigado por Deus. Verso 18. Por quê? O Senhor pode castigar você por causa disso. Você está entendendo por que eu não gosto do saborzinho de mel, meu irmão? Que aquilo ali é a maior heresia, a apostasia do século. Aquilo é a maior mentira de hino, é de Deus. Não é, meu irmão. Quando alguém te vê na prova e não te ajudar, vai se arrepender quando te vê na bênção, não é? Não é, meu irmão. Eu uso esse daqui, mas tem muitos por aí. Esses forrozinhos que vai pisar na garganta, que vai não sei o quê, que não serve, meu irmão. Para com isso. Se tu se alegrar na queda do homem perverso, Deus vai cobrar de você. Está escrito, meu irmão. É eu que estou dizendo? Sou eu que estou dizendo? Não, cadê o verso 18? Não está aí, Lipe? Saiu? 18. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Para que Deus ele não cobre de você, meu irmão. Se você se sentir alegre porque o perverso foi cobrado, Deus vai cobrar de você. E tem gente pagando preço que não era para pagar porque se alegrou quando o perverso caiu, meu irmão. E tomara que dê tudo errado. Aí, ó, eu falei, eu disse que não ia dar certo. Tomara que, não adianta, meu irmão. Seja servo de Deus, olha para a tua salvação. Cuida da família. Cuida do lar, cuida do esposo, cuida da esposa. Deixa quem está do lado de fora lá quietinho. Serve a Deus você e sua família. Honra a Deus você e sua família. Você sabia disso, crente? Que se você se alegrar com a queda de um perverso, aquele que você tanto excomunga porque te persegue, meu irmão, essa pedrinha aí no seu sapato vai permanecer, não vai acabar não.
Porque é por causa dela que tu ora, sabia disso? É por causa dessa pedrinha que te persegue, é por causa dela que tu jejua. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, foi-me dado um espinho uma perseguição, para me esbofetear, para me maltratar, para acabar comigo. Mas aí ele vai dizer assim, ó, para que eu não me exaltasse na excelência da sua, como é que é? Isso. Para não me exaltar, para mim não me achar, para me achar que eu sou melhor que todo mundo, para me achar que eu sou o melhor servo de Deus. Não, ele vai dizer, essa pedrinha foi me dado, porque com ela eu consigo orar e o meu achismo não vale nada. Para cair por terra o meu ego, para cair por terra o meu eu, essa pedrinha vai continuar, meu irmão. É porque eu entendo que às vezes tem uns crentes meio sanguíneos, né? Que não aguenta levar desafogo para casa. Mas o cristianismo, meu irmão, infelizmente, se alguém bater na tua face por causa do evangelho, ofereça a outra parte, a outra face. No evangelho não tem jeito, meu irmão. No evangelho o crente sanguíneo vai ter que baixar a bola, guardar o foião, né, Pedro? Guarda a espada, Pedro, não é para cortar a orelha do mal. Não precisa. Tá bom, crente? Não se alegre. Não acha que isso é bom, não. Olha, Deus está me abençoando. A queda do perverso foi tão grande que Deus está me abençoando. Estou feliz. Não faça isso. Não. Não faça isso. Se alegre quando Deus te abençoar sem acontecer nada com ninguém. Aí você se alegra, você vem aqui, você conta a vitória e vai ser uma bênção na sua vida. Eu lembro de um testemunho em que uma pessoa um dia deu e falou assim, tinha uma pessoa lá, eu tinha um comércio e uma pessoa do lado abriu, do meu lado assim, o comércio, e essa pessoa, ela era uma pessoa assim, impossível, sabe, de lidar. Uma pessoa complicada. E aí eu orei, essa pessoa foi lá, fechou esse comércio e foi embora. Eu fiquei tão feliz porque Deus me deu graça e prosperou a minha vida, mas fechou a da outra pessoa. Uma pessoa ficou feliz por causa disso, prejudicando outra família. Você acha que Deus vai perder tempo com isso, meu irmão? Prejudicar outra família por causa que um orou para acabar, por causa de uma briguinha boba entre os dois, de falta de relacionamento. Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai, meu irmão. Deus não tem tempo. Não é que ele não tem tempo, ele não vai perder tempo com isso. Seja justo você. Honre a Deus em tudo. No andar, no falar, no agir, no tratar as pessoas, em tudo. E você vai ver como que Deus vai prosperar a sua vida sem derrubar ninguém. Para com esse negócio de que para você crescer, Deus tem que derrubar o fulano. Para você crescer, Deus tem que derrubar o ciclano. Meu irmão, se fosse assim, Deus ia prosperar a nossa igreja e ia derrubar muitas por aí. Para quê, meu irmão? Um dia uma pessoa falou para mim assim, fica tranquilo, que daqui a pouco essas igrejinhas tudo aí baixa as portas, os crentes vêm tudo para cá. Eu falei, não vai precisar. Não vai precisar. Deus vai prosperar aqui e Deus vai prosperar lá. Não precisa fazer isso. Fechar uma porta lá para trazer para cá. Se fechar por acaso ou por algum outro problema, amém. Fechou por fechar. Mas ninguém orou para isso. Ninguém pediu para fechar lá para Deus encher aqui. Não precisa. Porque aonde tem a presença de Deus, ele cresce naturalmente. E da forma que Deus quer, meu irmão. É devagar, com calma, com fé e com pessoas estruturadas na fé. Amém, meus irmãos? Amém. Este é o ensino de hoje. Leve essa palavra no seu coração. Tá? Nós precisamos cada dia desta palavra para aprender a sermos justos cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, o nosso Deus, vamos orar e assim
nós estaremos indo para os nossos lares.